Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 3 de julho de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um breve estudo ilustrado sobre as armas da sua guerra. São armas que nós podemos utilizar dentro de um processo de batalha espiritual. Algumas armas já são conhecidas, outras não, outras eu conheci há bem pouco tempo e eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu separei aquele versículo de 2 Coríntios 10:4 que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E nós, irmãos, acho que nós não temos noção de quantas armas estão à nossa disposição. Aqui mesmo nesse estudo, acho que vocês já vão lidar com algumas armas que são diferentes e que você tendo fé, você pode usá-la. O critério é sempre a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, se você pede a ação de um anjo, por exemplo, e não crê, então realmente não espere que ele vai chegar, porque tudo vai funcionar de acordo com a fé. Ok? Então, vamos a essas armas? A primeira que eu coloquei é o jejum e a oração. Irmãos, tem muito pouco tempo que eu vim entender com profundidade o que vem a ser o jejum. Nós temos 3 compartimentos em nós: corpo, alma e espírito. E toda vez que a gente entra em jejum, é como se a gente desligasse as necessidades do corpo, pelo menos a necessidade do comer, né? E a gente se separa também de outras coisas, televisão e etc. E aí você se coloca à disposição dessa comunhão com Deus, de oração, de louvor, de leitura da palavra, porque jejum sem isso é jejum intermitente, não é jejum espiritual. E aí, todas as vezes que a gente entra em jejum espiritual, esse compartimento que é o espírito é como se ele se alargasse para receber mais de Deus, para receber presença de Deus, para receber dons, para receber capacitação espiritual e tudo mais o que Deus quiser acrescentar. Eu separei aqui Mateus 17:21, que diz assim, isso aí é o Senhor Jesus falando, né? Mas essa caixa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu também demorei para entender isso aí. É interessante, né? Porque o mundo espiritual, ele tem hierarquias. Tanto no mundo espiritual dos demônios, como no mundo espiritual dos anjos também, do Senhor. Então, os demônios, eles têm demônios que estão mais acima, demônios que estão mais abaixo, anjos também são assim. E nós, enquanto seres humanos, que somos filhos de Deus, e que buscamos esse relacionamento, essa comunhão com Deus, nós também recebemos patentes. E essas patentes são recebidas através de jejum e oração. A cada jejum que você faz, você cresce um pouco mais no mundo espiritual. A cada jejum que você faz, você alarga o espírito para receber mais alguma coisa que Deus Pai quer acrescentar à sua vida. Então, nós devemos, de fato, entrar em cada jejum tendo expectativa de que o Senhor vai te acrescentar alguma coisa espiritualmente falando. Então, o jejum, ele é uma arma poderosíssima. E para expulsar demônios que estão no nível de hierarquia mais alto, também tem que ser um obreiro com um nível de hierarquia mais alto. Por isso que muitas vezes as pessoas entram em batalha espiritual, o expulsam e o demônio não quer sair, porque ele é mais resistente, ele tem mais força. Então, amados, é por isso que o jejum é tão importante, porque ele vai te colocar em um nível acima. Ok? Então, vamos aqui para a segunda, que é a armadura de Efésios 6. Quando a gente recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós recebemos essa armadura. E temos que colocar essa armadura todos os dias. Ela é uma armadura com 6 armas de defesa e uma de ataque. Então, se tem 6 armas de defesa, é porque nós seríamos atacados. Se tem 6 armas de defesa, é porque de fato nós iríamos precisar de todas elas.
e utilizar a palavra como arma de ataque. Eu tenho até uma experiência que eu vivenciei há muitos anos atrás, eu vou compartilhar com os irmãos mais lá na frente. Tem uma outra armadura que eu coloquei aqui como armadura especial. Essa você tem que receber pela fé, porque não tem especificamente um versículo que nos mostre essa armadura. Mas pessoas que se movem muito em jejum, em oração, vão muito a monte, elas recebem também muitas revelações. Então, foi recebida a revelação dessa armadura especial, que ela não passa os cheiros dos feromônios. O que é feromônio? É um cheiro que é liberado quando hormônios também são produzidos. E os demônios que são farejadores, eles percebem esses feromônios. E os resquícios de eletricidade nas pegadas. Por quê? Porque nós temos átomos. Um corpo humano tem 7 octilhões de átomo, e o átomo é feito de energia. Então, existe eletricidade. E os demônios rastreadores, eles percebem essa eletricidade nas pegadas. Então, essa armadura é uma armadura que não vai proporcionar a possibilidade aos demônios de perceberem cheiros e esses resquícios de eletricidade. Como eu disse, essa armadura tem que ser usada pela fé, porque basicamente não se tem versículo bíblico, isso foi uma experiência que alguém recebeu. Mas é interessante, né? Conversando com uma pessoa, ela falou assim: quem sabe Daniel não recebeu essa armadura aí na época em que ele estava lá diante dos leões. E essa armadura aí também te deixa completamente invisível diante de demônios. Ok, amados? Vamos agora ao próximo, muro de fogo. Então, amados, o muro de fogo, ele já está descrito na Bíblia. Está lá em Zacarias 2:5, em que Deus Pai fala: e eu mesmo serei para ela quem? Para Jerusalém, um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Então aqui ele está falando que ele mesmo seria um muro de fogo. E o muro de fogo é uma arma que é uma arma de defesa e é uma arma de ataque. Vai fogo para fora e vai fogo para dentro. E esse fogo para dentro queima tudo aquilo que não tem de bom. Toda ação de demônios é queimada. E toda ação de demônios que tenta se aproximar também é queimada. Então, quando você pede esse muro de fogo e você acredita nele, então esse muro, ele se arma ao redor daquele local que você solicitou, seja uma casa, seja uma pessoa, ele arma e ele protege. Ok? Esse aí é o muro de fogo. A espada guardiã é uma arma que eu ainda não conhecia, né? Então, onde é que está escrito aí sobre essa espada guardiã? Está lá em Gênesis 3:24, que diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, essa espada existe. E é inacreditável que Deus, com o poder dele, tenha feito apenas uma espada dessa, porque tem uma espada lá que está guardando a árvore da vida. E é interessante que essa árvore, ela é inflamada, ela tem fogo e ela fica ao redor guardando. Então, se você pede uma espada dessa com fé, a espada vem e te guarda. Então, onde você vai, ninguém consegue enxergar. Isso é por fé, né, irmãos? E tudo no mundo espiritual se move e acontece por fé mesmo. A próxima arma é o chofar. O chofar, ele é um chifre de carneiro. A gente vê lá em Josué 6:4 uma batalha que é vencida sendo utilizada o chifre de carneiro. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. Fala trombeta, a gente pensa em trombeta. Hoje é trombeta de metal,
mas naquela época, quando se falava em trombeta, era chifre de carneiro. Então, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, as trombetas foram tocadas, as pessoas gritaram, porque receberam essa ordem de gritar, e logo depois o muro veio abaixo. E o que foi utilizado foi o chifre de carneiro. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a experiência de um pastor. Não vou poder dizer o nome dele aqui, porque eu preciso preservar. Essa aqui é uma estátua que estava na entrada de Sobradinho, no Distrito Federal. E uma certa vez, ele passando lá, ele usou o chofar e ele assoprou no chofar. Ele estava indo para uma igreja para pregar, e quando ele volta, ele passa no mesmo local e a estátua tinha sido destruída. Aqui, ó, uma foto aqui. Esse aqui não é ele, não. Essa foto aqui foi uma foto que eu encontrei na internet. Tá? Então, e isso foi utilizando o chofar como um instrumento de guerra. Então, mesmo que você não tenha um chofar em casa, mas você pode utilizar vídeos que tenham o som do chofar. E isso vai fazer uma limpeza dentro de casa. Caso tenha algum demônio, vai fazer uma limpeza, porque eles não gostam do som do chofar. No som do chofar é liberado um poder de Deus que, logicamente, os demônios não gostam. Ok, amados? A outra arma que a gente tem é o louvor. E é interessante que ontem eu postei aí um vídeo da Erin, a experiência 824, e eu percebi que depois disso eu fiquei um pouco triste. É como se a alma tivesse ficado com medo do futuro, medo das coisas que vão vir. E aí, quando eu percebi isso, epa, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, cantar e cantar alto, para que aquele louvor possa alcançar a mente, o coração, hormônios serem liberados e gerar um outro ambiente interno que não tinha espaço para o medo. E fez toda uma diferença, irmãos. Então, o louvor é uma arma que precisa ser usada e com frequência. A próxima arma é a unção com óleo. Nós vemos na palavra um versículo que diz isso claramente, Marcos 6,13, que dizia assim: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, o óleo tanto é um elemento para libertação, como é um elemento para curar enfermos. E eu separei aqui uma experiência linda que foi contada pela apóstola Larissa Argolo, em que ela fala sobre o óleo da unção. Presta atenção. Ali em Rosário, quando nós começamos nosso ministério, já tinha algum tempo, eu comecei a discipular um rapaz, o bandista, ex-bandista, né, que teve envolvimento com tranca-ruas, Zé Pilintra, Pombagira e tudo o que você imaginar. Amém? E aí, esse rapaz, ele era meu discípulo, né? E aí ele tinha as dúvidas dele, porque ele ainda estava naquele contexto daquele mundo. E aí, um dia ele falou assim, Lari, eu preciso entender algo. Tô encafifado aqui com algo. E ele pegou e foi na casa de uma das irmãs ali do ministério, que eu já havia ganhado para Jesus. E essa irmã, eu ensinei ela a ungir a sua casa, a levantar muros de glória. Eu que fui lá e ensinei isso daí, falei, olha, você tem autoridade, você pode ungir o portão, o diabo ele tem que respeitar esse limite. Eu quero que você entenda isso agora, amém? Quando eu comecei a evangelizar essa irmã, eu mostrei para ela, eu falei assim, ó, você não tem só farda, você tem autoridade. Então unja a sua casa, decrete. E essa irmã tinha uma sobrinha que estava passando ali por depressão, querendo se suicidar, amém? E aí, esse rapaz estava na casa dessa irmã, porque você sabe que os irmãos começam a se reunir, começam a estar ali juntos, isso, aquilo, aquilo outro. E ele tinha a visão do mundo espiritual aberta, então ele estava lá na Umbanda, servindo os demônios, então ele via o mundo espiritual, ele viu as entidades.
E aí ele veio muito, né, com uma dúvida, um conflito interno dele. Ele falou assim, Lari, eu tava lá na casa da irmã, e aí a sobrinha dela chegou, a sobrinha que tava passando por um tempo de depressão, por um tempo de, né? E aí a sobrinha chegou. Só, Lari, que aconteceu uma coisa e eu tô sem entender nada. Quando ela chegou ali na casa da tia, que no caso é essa irmã que ungia sua casa, tinha um demônio na cacunda dela. Eu lembro desse termo, ele falou que as costas tinha um demônio na cacunda dela. Só que a hora que ela abriu o portão, o demônio pulou. E ela entrou sozinha. Por que que isso acontece? E eu virei para ele e falei assim, porque uma mulher cheia do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, declarou sobre a sua casa que os demônios teriam que respeitar o portão, o muro, e que só pessoas poderiam entrar ali. E o inferno tem que respeitar aqueles ungidos que têm farda e exercem autoridade em nome de Jesus. E ele falou assim, uau! Meu Deus! Que reino é esse? Porque ele estava acostumado com o reino das trevas. Mas de repente, ele percebeu que os demônios não podem entrar na casa de um filho de Deus. Uma vez que este use a sua autoridade. Uma vez que esse não só tenha farda. Uma vez que esse saiba exercer a sua autoridade. Amém? Muito linda essa experiência, não é, irmãos? Em saber que os demônios têm que obedecer e não podem entrar porque teve uma pessoa que decretou isso com fé. Então, decrete com fé também todos os limites aí da sua casa e esses limites vão ser obedecidos pelos demônios. A próxima arma é o manto de invisibilidade. Irmãos, esse manto aí, ele é pela fé. Até onde eu sei, não tem nenhum versículo que fale sobre ele. Mas eu, por exemplo, eu estou cansada de usar esse manto de invisibilidade. Principalmente às vezes que eu saio e que eu preciso ir em banco 24 horas, pegar dinheiro, ter movimentação de dinheiro. Eu, antes de sair, eu já me coloco invisível, sem a capacidade de me ver, de me ouvir, de me perceber. Agora que eu aprendi esse negócio também dos cheiros, então eu coloco a outra armadura também, essa armadura especial. E eu utilizo tudo que eu posso pela fé para que demônios não me encontrem. Então faça isso também, porque você fazendo isso pela fé, todo mundo espiritual vai se movimentar para fazer isso se cumprir. Ok? A próxima arma, vamos dizer assim, é o pedido por anjos de guerra. Ou anjos para estar ali, às vezes nem necessariamente pode ser anjos de guerra, né? Mas solicitar anjos. E a gente tem aquele versículo de Mateus 26:53 que nos dá o álibi para nós solicitarmos a ajuda de anjos. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Isso aí é o Senhor Jesus falando lá no momento em que ele estava sendo preso no jardim do Getsêmani, em que Pedro já tinha aí cortado a orelha do soldado, o Senhor Jesus já tinha curado, e depois disso ele fala, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, se ele fez esse comentário é porque nós podemos pedir anjos. O que nós temos que fazer é pedir ao Pai para que ele libere anjos, e quantos anjos forem necessários, com capacidades específicas para aquilo que você está precisando. Ok? Porque no mundo espiritual tudo é muito dividido. Anjo de cura é anjo de cura. Anjos na área financeira é anjos na área financeira. Anjos de batalha são anjos de batalha. É tudo bem dividido. Ok? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência de uma pastora, de uma apóstola chamada Josilene,
Ela vivenciou uma experiência lindíssima e eu recortei esse pedacinho e vou colocar aí logo em seguida. Então, eu já estive numa guerra dimensional dessa natureza, que a bruxa começou a lançar algo em mim. Eu estava segurando ela, o pescoço dela aqui, peguei no pescoço da bicha e ela não conseguia, o poder dela não conseguia me vencer. Ela começou a lançar para minha mão aquilo que estava nela de maligno. Meus irmãos, eu vi subindo na minha mão aquela coisinha preta do Venom, igual é o Venom, entendeu? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, irmão. Tá bom? Hollywood, a Marvel, sabe muito bem o que eles estão fazendo. Eu vi aquilo subindo na minha mão. Quando chegou aqui assim, eu fiquei parada vendo e pensando, Senhor, o que eu faço? Veio na minha mente dar ordem aos seus generais para açoitar os demônios que dão esse poder para ela. Ah, mas eu fiz na hora. Em nome de Jesus, generais, açoitem os demônios que estão dando esse poder para ela. Na hora, pá, ela ficou fraca. Entendeu? Depois eu fiz um ato profético. Irmão, no outro dia dessa guerra, quem tocava na minha mão tomava choque. Quem tocava aqui tomava choque. Fiquei um dia inteiro com a mão eletrocutada. Eu tomava choque toda hora. Quem encostava tomava choque. Aí eu fui, mas fiz ato profético, limpando minha mão, tirando aquela coisa negra, arrancando aquilo. Ok, amados, que experiência gratificante vivenciar isso, né? E saber que mesmo nos momentos de batalha, o Senhor nos dá orientação ali na hora. Né? A outra experiência que eu queria compartilhar, eu acho que eu já compartilhei aqui, mas eu acho que cabe aqui nesse momento. No primeiro jejum que eu fiz, na primeira hora do jejum, eu vivenciei uma experiência muito marcante para mim. Eu havia estado com uma amiga, que é a Beth, ela mora em frente a uma praça, a gente estava ali conversando nessa praça. Depois desse momento, ela foi para casa, eu também. E aí ela me liga, Gisele, o Justus, que é esse cachorrinho aqui, ele está correndo para cima e para baixo, como se tivesse assim, muito angustiado, como se alguma coisa estivesse acontecendo com ele. E ele correndo para cima e para baixo. E ela sem saber o que fazer ali. O Justus tem 16 anos e anda com dificuldade, e ele estava correndo. Ela desligou a ligação, me fez uma ligação de vídeo, ainda me mostrou o Justus correndo desesperado, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E eu falei para ela, Beth, vamos orar. E ali eu fiz uma oração pedindo a ação de um anjo específico que pudesse estar ao lado do Justus e pudesse oferecer para ele aquilo que ele estava precisando naquele momento. Depois dali a gente trocou meia dúzia de palavras e antes de terminar a ligação, o Justus já estava se acalmando. Ou seja, eu entendi que o que tinha acontecido, apesar de eu não ter visto nada, porque o Senhor ainda não abriu os meus olhos no sentido de eu ver o mundo espiritual, eu creio que era uma ação de demônios que estava perturbando Justus, e assim que foi solicitada a ação de um anjo, o anjo botou aquele demônio para correr. E aí, antes de terminar a ligação, o Justus já estava mais calmo. 40 minutos depois, a Beth me liga e fala assim, olha, Gisele, realmente o Senhor ouviu a oração, porque o Justus começou a ficar mais calmo e continua mais calmo até agora. Graças a Deus, glórias a Deus. Que bom, né, irmãos? Nós podemos utilizar a ação de anjos pedindo isso ao Pai no nome do Senhor Jesus. E a última arma que nós podemos usar e que eu estou colocando aqui nesse estudo são os versículos de batalha espiritual, e eu vivenciei isso, irmãos. Esse local aqui que vocês estão vendo é em Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu me formei, eu subloquei uma sala aqui nesse prédio. Esse prédio é alto. Eu subloquei uma sala aqui e aí eu atendi a minha primeira cliente aí nesse prédio. E essa cliente era envolvida com a ação do mal, e eu já sabia disso.
Então, lá fui eu fazer o atendimento. No meio do atendimento, o que que acontece? O demônio se manifesta sem eu chamar. Simplesmente, ele se manifestou. E aí, eu dei ordem para sair, nada de sair. Ele só foi sair depois que eu utilizei 2 versículos. Você, em nome de Jesus, cala a boca, porque ele estava gritando. A palavra do meu Deus diz: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, então o poder me foi dado e você precisa obedecer. E cala a boca também, porque a única coisa que está reservada para você é o lago de fogo. Então, depois que isso está lá em Apocalipse 20:10, né? Foram os versículos que eu lembrei na hora. Depois que eu citei a palavra, ele calou a boca e foi embora. Então, eu utilizei Apocalipse 20:10 e também Lucas 10:19. Essa é uma outra arma que precisa ser lembrada, porque diante dessa experiência que eu vivi, eles só obedeceram depois que eu citei a palavra. Ok, amados, e eu gostaria então de finalizar esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil e que você possa utilizar, porque a gente não sabe o que vai vivenciar por aí, quais são os desafios que nós vamos enfrentar enquanto ainda estivermos por aqui. A ação do mal está cada vez mais intensa e nós precisamos conhecer todas as armas de guerra que estão à nossa disposição. E precisamos também saber quem nós somos em Cristo Jesus, conhecer a autoridade que nós temos. E eu quero finalizar com um vídeo que também é uma experiência da pastora Larissa Argolo, uma experiência que eu tenho certeza vai ser de grande edificação para a sua vida. Deus abençoe a todos. Ah, mas eu tenho medo do demônio. Você não entendeu quem você é. Você não entendeu quem você é. Você não entendeu ainda. Eu vou contar outra história. Vocês querem que eu conte outro testemunho? É o demônio que tem que ter medo de você. Vocês querem que eu conte outro testemunho ou não? Querem que eu conte outro testemunho ou não? É bom esse testemunho. Se quiser que eu conte outro testemunho, coloca aí. Esse testemunho que eu vou contar agora é muito bom. Deixa eu contar pra você. Uma época fazendo atendimento, fazia atendimento médico, rural, de consulta rural, então eu acabava indo naqueles pacientes que não podiam, assistir ali a unidade básica de saúde, então a gente acabava indo ali com um psicólogo, com um educador físico, com um enfermeiro, aonde o paciente estava, ok? E aí passaram para mim, a minha agente de saúde falou assim: Lari, a gente tem um paciente, que é um paciente mental, ele é da zona rural, assim, ele mora até afastado da família, é bem precário. O nome desse paciente, se a Nayara estiver aí, a Nayara vai lembrar desse fato. Eu não sei se era a Nayara ou se era a Renata que estava conosco, mas ela vai lembrar aí, o Chiquinho, paciente Chiquinho. Amém? Então, esse paciente, ele era meio perturbado mentalmente, ele via as coisas e tal. Então, aí a minha agente de saúde pegou e falou assim pra mim: Lari, eu fui lá ontem, cheguei lá, ele morava numa cabana assim, no meio de uma serra assim, sabe? E aí a minha agente de saúde pegou e falou bem assim: Lari, eu fui lá, e aí eu cheguei lá na cabana dele, tava um clima esquisito, e aí, Lari, tinha uma poltrona lá. E quando eu sentei na poltrona, ele falou pra mim: não senta aí não, que o meu amigo tá sentado aí. E de repente, Lari, eu senti um arrepio ruim, eu senti assim, sei lá, o que é aquilo, um espírito, um demônio. Eu não sabia, mas ela falou assim: ó, o negócio lá, a boca é pesada e amanhã nós estamos indo lá. Então ela me passou o caso, amém? E aí eu com esse sangue nos olhos, eu falei assim, eu já fiquei pensando, então vamos ver quem vai sentar no colo de quem aqui. Amém? Essa foi, eu acho que eu ainda falei isso pra ela. Vamos ver quem vai sentar no colo de quem aqui. Amém? Porque quando ele falou assim, ó, sai daí, meu amigo tá sentado aí. Aí ela falou assim, aí Larissa, eu levantei, eu queria sentar lá no colo do trem lá, do bicho lá, sei lá o quê. Eu falei, não, beleza, mas nós vamos lá. Aí no outro dia,
Presta atenção. Tava eu, enfermeiro, educadora física, acho que até a fisioterapeuta, galera da saúde. Então, estamos indo e descendo, né, tipo assim, descendo, subindo, né, a ladeira daquele morro lá, porque era algo mais afastado. Aí nós chegamos lá na cabana do abençoado, desse senhor, né, que tinha esses problemas, né? E quando chegou ali naquela cabana, eu avistei a poltrona. E eu bem, né, metida na presença de Deus, já fui, sentei e cruzei minhas pernas assim. Aí a gente de saúde já olhou pra mim assim, né? Aí eu fiquei pensando, vamos ver quem vai sentar no colo de quem. E aí, não demorou muito e ele falou assim, o meu amigo falou pra mim que vocês iam vir. Ele foi embora, ele desceu a ladeira mais cedo, porque ele falou que a doutora ia estar aqui. E ele falou que ele não podia ficar aqui não. Ele ia ter que ir embora. O meu amigo teve que ir embora, ele desceu ladeira abaixo. Ele falou pra mim que vocês vinham hoje. Ele falou que ele não podia ficar aqui. E eu falei, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu tô te contando essa história para que você entenda que a entidade maligna que atormentava aquele homem, amém? A entidade maligna que atormentava aquele homem ficou sabendo no mundo espiritual que no outro dia uma mulher de Deus que usava a farda espiritual, que carregava a autoridade e exercia a autoridade, estaria ali. E aquela entidade falou, olha, eu não posso ficar aqui. Amanhã chega uma turma aqui, mas chega uma mulher também que jejua, que ora e que tem autoridade no nome de Jesus. E eu não dou conta. Eu não dou conta de ficar nesse mesmo ambiente, porque o fogo da presença que esse povo carrega eu não suporto.